Boa tarde a todas, a todos, a todes. É com enorme prazer que abrimos mais uma mesa temática no 22º Encontro Regional da Abrapso Minas. Sejam todos bem-vindos. Esperamos resgatar histórias e reflexões importantes nas apresentações de hoje. Agradecemos a disponibilidade e participação dos componentes desta mesa, que são Tiago Frederic Mendes Batista, o mediador desse encontro, psicólogo, especialista em educação em direitos humanos e diversidade e mestrando no programa de pós-graduação em desenvolvimento social da Unimontes. Isis da Mata Pereira, mulher trans, bacharel em psicologia pela Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna e atua como psicóloga clínica. Warney Ferreira de Brito, psicólogo, doutorando em psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em cuidado primário em saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros e especialista em gênero e sexualidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do curso de psicologia do Centro Universitário FUNORTE, atuando nas áreas de História da Psicologia e Gênero e Diversidade. E também Mário Felipe de Lima Carvalho, psicólogo, mestre e doutor em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado de Rio de Janeiro e atualmente é pós-doutorando no Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde conduz a pesquisa Sofrimentos e Afetos de Pessoas LGBTI no cenário brasileiro contemporâneo e coordena o projeto Vozes e Cores, um projeto de extensão que oferece atenção à saúde mental de pessoas LGBTI+, através de grupos terapêuticos. É uma honra tê-los aqui conosco, e agora eu vou passar a palavra para o Warney. Muito obrigada. Obrigado, Sara. Boa tarde a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco a respeito de algo que a gente já vem trabalhando há algum tempo, para a gente tentar pensar como é que essas vozes também podem ser produzidas, né? Como a Sara apresentou, meu nome é Warney, eu sou psicólogo, e nós vamos tratar um pouco da questão da necropolítica com relação à subjetividade LGBTQIAP+, a partir de um termo relativamente novo para mim, pelo menos, que se chama necropolítica tropical. Vocês podem colocar a tela da apresentação, por favor? Isso, ótimo. Então, gente, o que é essa história de pensamento sobre a necropolítica? Não necessariamente a tropical, mas a necropolítica. A gente se baseia, então, no Achille Mbembe, e eu peguei justamente a primeira parte de um artigo dele, no qual eu me baseei para poder fazer essa apresentação, e eu vou lê-lo para vocês, são 2 slides apenas de leitura, tá? Alguém poderia resumir, nos termos acima, o que Michel Foucault entende por biopoder, aquele domínio da vida sobre o qual o poder tomou o controle. Mas sob quais condições práticas se exerce o direito de matar, deixar viver ou expor à morte? Quem é o sujeito dessa lei? O que a implementação de tal direito nos diz sobre a pessoa que é, portanto, condenada à morte e sobre a relação antagônica que coloca essa pessoa contra seu ou sua assassino ou assassina? Essa noção de biopoder é suficiente para contabilizar as formas contemporâneas em que o político, por meio da guerra, da resistência ou da luta contra o terror, faz do assassinato do inimigo seu objetivo primeiro e absoluto? A guerra, afinal, é tanto um meio de alcançar a soberania como uma forma de exercer o direito de matar. Se considerarmos a política uma forma de guerra, devemos perguntar: que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano, em especial ao corpo ferido ou morto? Como eles estão inscritos na ordem de poder? E é exatamente a partir dessa perspectiva que a gente está trazendo nesse encontro. A discussão que a gente está trazendo nesse encontro vem
justamente desse pensamento. Que lugar é dado à vida, à morte, ao corpo humano de pessoas LGBTQIAP+. Afinal de contas, a guerra que existe hoje em dia é em busca de quê? É em busca do direito de viver ou em busca do direito de matar? Então, eu começo com uma breve apresentação do conceito de biopoder de Foucault, com uma modalidade de exercício de poder mais amplo, exercido pelos Estados modernos, com fins de controlar grandes populações a partir de ordens biológicas, como a regulamentação das taxas de natalidade, o monitoramento das doenças, a análise de mortalidade. Ou seja, a gente está falando sobre o controle dos corpos que é exercido a partir do Estado. Se nós pensarmos que o que o Estado nos traz, o que o Estado tutela vem de nós, nós conseguimos pensar, então, que esse Estado deveria, de alguma forma, ou de todas as formas, tomar conta das pessoas, já que nós concedemos a ele a possibilidade de cuidar exatamente de nós. Só que o que nós conseguimos verificar é que não é exatamente assim. Porque quando a gente fala de ordem biológica, de regulamentação de taxa de natalidade, monitoramento de doenças, análise de mortalidade, é óbvio que a gente está falando de algo necessário, né, quando a gente fala sobre o país como um todo. No entanto, esse exercício do biopoder, às vezes, é tido de uma outra forma, às vezes é tido de uma maneira que não leva em consideração as subjetividades, que é exatamente a partir desse conceito que a gente tem em seguida, continuando o conceito de biopoder. Corpos são regrados a partir da gestão de suas vidas de modo não individualizante, ou seja, não se pensa nos sujeitos. O biopoder desenvolve a ideia de que certos grupos ou pessoas podem prejudicar a vida de toda a população, o que justificaria, então, uma purificação da sociedade. E se vocês acompanham essa discussão, e eu acredito que sim, as pessoas que estão aqui presentes provavelmente acompanham mais de perto essa discussão, a população LGBTQIAP+, acaba sendo um desses grupos que é tido como abjeto e que, portanto, entende-se a partir dessa prática do biopoder que não seria capaz, não seria possível de esse grupo fazer parte da população como um todo, porque poderia prejudicar essa população. Quando nós ouvimos certas falas que vêm do nosso excelentíssimo senhor presidente e de todas as outras instâncias que, por acaso, fazem parte desse nosso estado de hoje, nós conseguimos perceber que, certamente, o prejuízo que se pensa ou o prejuízo que se alardeia é colocado como forma de controle desses corpos, desse grupo. E aí eu comentei com vocês desse termo necropolítica tropical, que acaba falando da necropolítica, que eu apresentei em Mbembe ali no começo, mas de uma maneira um pouco mais abrasileirada. Então, a gente tem um conceito de políticas de morte que tem especificidades brasileiras, como crimes de ódio a minorias sociais, como a minoria LGBTQIAP+. Os trabalhos de Pelbart trazem a respeito do legado de práticas violentas ligadas à colonização e ao regime escravocrata, que envolve o genocídio indígena e a escravização de negros. Ou seja, nós nos lembramos de que toda essa questão que estamos discutindo hoje faz parte do Brasil desde a sua conquista e desde a colonização. Se a gente pensa dos genocídios que aconteceram com relação aos povos indígenas e com relação aos escravos ou aos escravizados, a gente consegue perceber qual é a lógica que opera quanto a públicos como o público LGBTQIAP+, nos dias de hoje. Tornaram-se autenticamente nacionais, essas práticas tornaram-se autenticamente nacionais quando foram incorporadas durante a ditadura militar brasileira, quando detidas e detivos adentravam delegacias e casernas. Ou seja, aquelas pessoas que, por acaso, digamos, ousavam ser vozes dissonantes, eram caladas exatamente a partir de políticas de morte, como que acontece já há 521 anos, minimamente.
Pelbert expressa que, ainda que a necropolítica que Mbembe trata seja racializada, ou seja, Mbembe traz basicamente a questão da raça quanto quanto o que seja o objeto da necropolítica, há outras dimensões que podem atravessá-la. Logo, LGBTQIAP+, mulheres, feministas, indígenas e outras minorias sociais representariam um certo devir negro do mundo na necropolítica tropical, a nossa necropolítica, infelizmente, o que demonstra que a matriz colonial sobrevive em tempos atuais, porque, afinal de contas, a gente está falando de grupos tidos como minorias qualitativas. Pessoas que possuem, então, identidades ou práticas que saem da heterossexualidade e da cisgeneridade acabam sendo vistas como dissonantes, e o que é dissonante precisa ser colocado de lado, porque, afinal de contas, há um perigo a essa instituição de poder que existe em nossa sociedade. Nós conseguimos pensar, então, a heteronormatividade se articulando as convenções de gênero e sexualidade, que têm como características desiguais a superioridade masculina e a subordinação das pessoas compreendidas como não masculinas, o que traz para nós a velha questão da pessoa, do homem branco, hétero, cis, que, afinal de contas, é quem exerce o poder na nossa sociedade. No momento em que nós entendemos que todos esses grupos não heteronormativos acabam trazendo a possibilidade de mudanças, nós pensamos que todas essas populações vivem em um estado constante de alerta. Imaginemos como é complicado você estar em estado constante de alerta. A morte nem sempre é o óbito em si, porque quando a gente fala inicialmente de necropolítica, a gente pensa nas questões ligadas especificamente à morte. Mas o ódio e o controle dos corpos podem vir de qualquer lugar, o que gera determinada sensação de iminente perigo. O algoz, assim, pode estar infiltrado entre nós, cuja possível presença gera um estado de alerta e temor, de tal maneira que as minorias sociais reestruturam suas formas de ser e estar no mundo para se protegerem. Ou seja, como nós havíamos dito, a grande questão que se passa para nós é de que as pessoas que pertencem às minorias não têm a possibilidade de viverem, de gozarem a vida como as outras pessoas, como se fossem cidadãos e cidadãs de segunda, terceira, quarta ou quinta classe. É importante a gente comentar a respeito disso, inclusive naquilo que é tido como crime em nossa sociedade, que nós poderíamos colocar como crimes de ódio. Então, são crimes de ódio que não são direcionados a uma pessoa específica, mas deixam um aviso de terror a um grupo tido socialmente como inferior, seja por sua nacionalidade, religião, gênero, raça, sexualidade ou quaisquer outras características. Quem os vive, ao tomar conhecimento da morte e ou agressão de membros do seu grupo social, passa a temer por sua vida e tem suas subjetividades e expressões controladas como técnica de sobrevivência. As pessoas LGBT, portanto, além de outras, com outras características como está escrito aí, acabam sendo controladas durante todo o tempo a fim de sobreviverem, como nós dissemos já um pouco antes, não só de sobreviverem a vida de verdade, né, vida e morte, mas as formas de produção de subjetividade no dia a dia, na vida, na profissão, no amor e em todas as áreas das nossas existências. Isso acaba chegando a um conceito que a Butler traz em 2018, chamado direito de aparecer. Percebamos que o medo do ódio do outro é uma forma simbólica de morte, que regra os comportamentos e expressões das minorias sociais, tirando-lhes a espontaneidade de gesticular, vestir-se, andar e existir subjetivamente. Todo mundo deve estar figurando aí a bicha efeminada, a bicha POC, aquela justamente que precisa de ter todos os seus movimentos controlados desde sempre. O direito de aparecer, então, é um movimento feito por alguns corpos que reivindicam direta ou indiretamente,
que não são descartáveis e que são vidas que merecem ser, sim, vividas, independentemente do modo em que elas possam ser vividas. Esse controle, se nós nos recordarmos, começa desde a infância, quando, por exemplo, nós temos pais ou membros normalmente masculinos que fazem um escrutínio minucioso, como diria a Guacira Louro, de qualquer possibilidade de feminização ou de traços femininos numa criança, num menino de 7, 8, 9 anos. A gente já começa a pensar sobre essas impossibilidades e sobre como esses sujeitos acabam tendo as suas individualidades ceifadas desde o início, porque, afinal de contas, elas não podem ser apresentadas, elas não podem aparecer para as outras pessoas. Pensando, então, nesse movimento de violência simbólica, e aí, claro, a gente tem que pensar também na violência física, é importante lembrar que questões como a retirada de diretrizes de políticas públicas para a população LGBT, feitas pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos atual, acaba por nos dizer, olha, vocês não podem viver da maneira que vocês querem. Vocês estão, que é a parte que a gente acha mais interessante, eles dizem que a população LGBT está sendo privilegiada, está em busca de privilégios, enquanto, obviamente, nós sabemos que se trata exatamente do contrário. Nós estamos sob um governo que também deteriora as redes de apoio sociais e econômicas em todos os seus aspectos, quando nós conseguimos perceber, neste momento, então, piorados pela questão da pandemia. A justiça nem sempre consegue fazer aquilo que lhe cabe, pois há uma rede de cumplicidade que fomenta a manifestação de crimes de ódio LGBTfóbicos na contemporaneidade política brasileira. Em que aspectos nós temos? Como, por exemplo, a questão da subnotificação de violências contra LGBTs e a falta de dados oficiais, ou o medo que as vítimas têm de sofrer retaliações ao fazerem denúncias, ou descaso e maltrato policial, judicial e estatal, ou as autoridades que culpam as vítimas e ou não reconhecem um crime como crime de ódio. Portanto, aquelas pessoas que sofrem violência, muitas das vezes, inclusive, não fazem denúncias porque têm medo dessas retaliações. Afinal de contas, infelizmente, o nosso sistema, baseado nesse processo que nós estamos discutindo aqui hoje, faz com que essas pessoas sejam invisibilizadas e suas subjetividades sejam, portanto, apagadas. É importante a gente lembrar que isso visa a manutenção de hegemonias, porque, afinal de contas, crimes de ódio LGBTfóbicos funcionam como uma espécie de higiene social em que práticas sexuais e ou expressões de gênero tidas como dissonantes merecem o extermínio. Não se dá conta daquilo que é diferente. Ao agirem com vias de atingir certa população, os perpetradores dos crimes intentam a manutenção de hegemonias e de marginalizações, de tal forma que seus atos podem ser lidos enquanto reguladores de hierarquias sociais. É mais do que válido nós nos lembrarmos que, para as elites, é muito interessante que continue havendo pessoas que dali não façam parte para que eles continuem, obviamente, como elites. E é sobre privilégios que, afinal de contas, a gente está falando. Eu vou me encaminhando para o término da minha fala, trazendo algo que a Berenice Bento trouxe em sua fala no 3º Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero, em 2018, quando evidencia que os estudantes negros nas universidades, as mulheres no Congresso Nacional, as pessoas trans com seu nome social juridicamente aceito, os casais gays e lésbicos como família legalmente reconhecida, incomodam aqueles que sempre tiveram privilégios de gênero, sexualidade, raça e classe exclusivamente para si. É como naquela discussão das cotas para a universidade, estão tomando as nossas vagas. As nossas de quem? A gente deve se perguntar. Eu termino, então, essa minha apresentação por aqui. Ela foi baseada em Butler, Mbembe, Medeiros e Pelbart, e nós passamos a continuação dessa mesa. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada, Warner, por essa fala poderosíssima, né? É muito importante a gente apontar para essa agressão que as subjetividades LGBTQIA+ estão sofrendo atualmente, principalmente com esse governo. Então, é importantíssimo falar sobre isso. Agora eu vou passar a fala para o Mário, que vai falar para a gente um pouco mais dessa questão da necropolítica. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo pelo YouTube. Eu queria agradecer a organização do Encontro Regional da Abrapso de Minas pelo convite. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui, só um minutinho. Acho que vocês estão me vendo aí, né? Pronto. Meu nome é Mário, eu faço agora, né, nesse momento eu estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado no Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Eu faço parte do GEPSID, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Subjetividades e Instituições em Dobras. Né, o que eu trouxe, eu dei o título, né, para essa apresentação, para essas reflexões, né, sobre a relação entre necropolítica e subjetividades LGBTQIA+, ou enfim, das dissidências sexuais de gênero, chamada Suicídio, Estupro e Família, Percursos da Necropolítica na Vida de Pessoas LGBTI. Essa apresentação, né, ela é com base, as reflexões, né, que eu vou trazer aqui são com base na minha pesquisa de pós-doutorado, intitulada Sofrimentos e Afetos de Pessoas LGBTI no Cenário Brasileiro Contemporâneo. Trata-se de uma pesquisa-intervenção com financiamento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, através do programa Pós-Doutorado Nota 10. Né? Essa pesquisa foi aprovada, foi submetida na Plataforma Brasil, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UERJ. Né? Ela teve início, né? A pesquisa teve início em outubro de 2019, mas a parte empírica, né, que na verdade também é a parte de intervenção, através de grupos terapêuticos gratuitos, né, para pessoas LGBTI, começou em março de 2020. Né? A gente chegou a ter apenas um encontro presencial no início de março, antes de que as atividades das universidades fossem suspensas, né, as atividades presenciais. Né? Aí a gente ficou um período parado e depois retornamos com esses grupos 2 semanas depois, né, aí passaram a ser online. Né? Para a realização da pesquisa, a gente criou o projeto Vozes e Cores, né, que é esse projeto de extensão que oferece atenção à saúde mental de pessoas LGBTI através de grupos terapêuticos e que atualmente os encontros estão sendo através da plataforma Zoom. Bem, só para vocês terem um pouco a ideia de que pessoas são essas com quem a gente vem conversando nos grupos, né? Só uma caracterização dessa demanda, é uma demanda espontânea, né? Pelos grupos. É uma demanda hegemonicamente juvenil, né? 65 pessoas que se inscreveram no projeto têm entre 18 e 29 anos. Eu estou colocando aqui um pouco a demanda, porque como os grupos funcionam, eles não fecham, eles funcionam em fluxo contínuo, né? Tem uma aposta aí numa metodologia mais livre, né? Metodologia psicoterapêutica mais livre. Então, a gente não tem não tem dados de quem são as pessoas que de fato estão participando do grupo. A gente sabe quem são as pessoas, mas tem pessoas que participam com maior frequência, outras com menos. Então, os dados mais consolidados são aqueles da demanda. Né? Trata-se de um público escolarizado, né, 40% das pessoas com ensino superior incompleto. Isso é muito marcante nos grupos, a maioria das pessoas são estudantes universitários. Em termos de raça, cor, né, segue aí padrões também que são presentes hoje nas universidades, né, 47% branco, 23% preta, 23% parda, né, e uma minoria indígena e amarela. Né. Mais da metade mora com a família, né, 40% em imóvel próprio, 15% imóvel alugado. Isso dá para dar uma caracterização, mas um público hegemonicamente de classe média. Né. Em termos de identidade de gênero, há um predomínio de pessoas cis, né, isso a gente sabe também que por conta, no próprio processo de divulgação, né, do projeto, algumas pessoas trans entraram em contato e foram algumas pessoas que ficariam se o grupo fosse especificamente para pessoas trans. Né? Acho que talvez a Isis, né, talvez passe um pouco, né, por esses assuntos na apresentação dela, que virá logo em seguida. Em termos de orientação sexual, né, tem uma divisão relativamente igual aí, ou próxima, né, em termos de gay, bissexual, lésbica, e, enfim, heterossexual,
menor, né, porque, enfim, são basicamente pessoas trans, né, heterossexuais, pansexual, quem se identifica como pansexual, 5%, e outros 5,4% outras, né, assexual, etc. Bem, eu acho que o Warney ele deu uma introdução ao tema que eu acho que vai facilitar para mim, né? Eu estou pensando em termos de trânsitos e traduções do conceito de necropolítica, do Minbe, que tem fundamento na biopolítica do Foucault, como o Warney apresentou antes, né? Porém com foco nessa perspectiva histórico-política e territorial, né? Principalmente do fenômeno do colonialismo. Né? Então, para além de distintos modos de gestão da vida, há distintos modos de gestão da morte e do morrer, marcados pelo território e pelos processos de racialização. Né? Eu estou trazendo a questão da necropolítica para a gente pensar o suicídio como um efeito de necropolítica, ou seja, né, isso já não é uma discussão nova, né, dentro dos estudos de suicídio, pensar que as pessoas não se suicidam, mas são suicidadas, né? Ou seja, quais são aquelas questões não só precipitantes, né, da situação concreta que pode levar a um suicídio imediato, como rompimento amoroso, né, a perda de um emprego ou uma violência extrema, como também as condições estruturais que fazem com que certos tipos de pessoas cometam suicídio mais do que outros tipos de pessoas. Né? Não só o Mendê, mas também a Grada Quilomba traz algumas questões que ajudam a gente a refletir sobre a função polissêmica do suicídio. Né? Ou seja, a existência daquele suicídio como resistência, principalmente nos relatos de pessoas escravizadas, né, como ato de liberdade, né, isso está muito presente, inclusive, no ensaio, né, mais conhecido do Membé sobre necropolítica. No final do ensaio dele, ele traz essa questão do suicídio como um ato de liberdade. Né? Há também a discussão dos sujeitos suicidados, que eu acabei de mencionar, mas, de toda forma, tanto a resistência, quanto o ato de liberdade, quanto o sujeito suicidado, são efeitos de uma necropolítica. Né? É evidente que, quando a gente pensa nesses conceitos que são produzidos, focalizados na discussão de relações étnico-raciais, e a gente transporta esses conceitos para um debate de gênero e sexualidade, alguns cuidados têm que ser feitos, alguns cuidados nessas traduções e trânsitos conceituais. E aí existem diferenças fundamentais entre raça e sexualidade. Né? E aqui eu estou me remetendo ao já clássico ensaio da Eve Sedgwick, a epistemologia do armário, no qual ela vai fazer ali uma comparação, né, entre antissemitismo e homofobia, né, de uma maneira genérica, no qual, a partir de uma obra literária, né, que conta a história da personagem bíblica Esther. O qual um dos pontos é o que vai chamar a atenção aqui, que é o ponto da família. Né, no qual ela marca, a Eve Sedgwick, que no limite, né, uma pessoa negra, né, ela tem um lugar seguro a retornar que seja a sua família, ou seja, ela é de uma família de iguais. Né, enquanto pessoas LGBTI não têm essa família de iguais, tirando raríssimas exceções. Né? Então, o retorno a um lugar supostamente, né, protegido, para pessoas LGBTI não é tão protegido assim, ou melhor, é muito pouco protegido, e é sobre isso que eu quero refletir com vocês aqui hoje. Dando um panorama geral, né, sobre suicídio de pessoas LGBTI, eu trouxe aqui alguns dados de diferentes estudos. Né? Nesse campo, acho que tem 2 pessoas atualmente que se destacam, né? O Felipe Bairé, de Brasília, o Thiago Nagafuki, de São Paulo, que tem estudos bem interessantes sobre suicídio e diversidade sexual de gênero. Né? Então, o Thiago Nagafuki afirma, né, que jovens LGBTI têm uma probabilidade de 2 a 7 vezes maior de cometer suicídio em relação à população em geral. Né? Como o Warney já anunciou na sua apresentação anteriormente, há uma alta subnotificação de orientação sexual e identidade de gênero em casos de suicídio no SUS. Né? Há uma ficha de notificação de violências, né? Então tem uma ficha de notificação compulsória de violências no Sistema Único de Saúde, tanto de violências interpessoais como violências autoperpetradas.
E aí o que você tem é já nas violências interpessoais, há uma subnotificação de orientação sexual e identidade de gênero. Né? Quando se trata de suicídio, essa subnotificação é muito maior. Né? Não só, isso também acontece com raça, isso é importante colocar. Então, há uma subnotificação de suicídio, né, com relação a populações específicas. Né? O que coloca também no debate contemporâneo o fato de que muito do que se fala sobre suicídio se fala de uma maneira muito genérica, como se a situação, né, de saúde mental fosse a mesma para todas as pessoas, que levasse, né, as pessoas tirarem a própria vida. Né? Nos relatórios, né, do Grupo Gay da Bahia, que são um dos dados, por mais que eles não sejam nem oficiais, nem tem um grande rigor, né, científico na produção desses dados, que são dados produzidos a partir de notícias de jornal, né, há um aumento de 100% nos casos de suicídio de pessoas LGBTI entre os anos de 2016 e 2017, e outro aumento de 100% entre os anos de 2017 e 2018. Né? Ou seja, não se trata necessariamente que mais pessoas LGBTI retiraram sua vida, pode ser esse aumento, também pode ser um aumento de visibilidade da questão. Né? Então, você tem mais situações de suicídio que foram divulgadas na imprensa. Né? De toda maneira, os estudos qualitativos sobre suicídio de LGBTI explicitam que os processos discriminatórios são os principais motivos para o suicídio. Né? Isso estou falando a partir, principalmente, do estudo do Tiago, na GAFUC, na saúde pública, né? Marcando, ele estudou relatos de pessoas, tanto cartas de suicidas, quanto relatos de pessoas que tentaram suicídio, né? E a tônica, né, é a questão dos processos discriminatórios, e não, né, como uma percepção mais conservadora, colocaria tudo como uma questão de psicopatologia ou de sofrimento individual, né, não localizando essa situação numa conexão muito forte com as estruturas sociais. Né? E aqui nunca custa lembrar, né, uma citação já clássica ao Freud em Psicologia das Massas e Análise do Eu, que toda psicologia individual é psicologia social. Né? Então, essa distinção indivíduo e sociedade, em termos de produção de subjetividade, não é algo tão facilmente marcado. Ou seja, os nossos processos subjetivos, eles são eternamente envolvidos de processos sociais. A nossa subjetividade produz situações sociais, as situações sociais produzem a nossa subjetividade, e em uma relação que ela é tão imbrincada que é difícil você colocar essas questões em duas esferas completamente distintas. Né? Como, então, o suicídio tem aparecido, né, nos encontros dos nossos grupos terapêuticos? Né? Eles aparecem tanto em termos de ideação, é um assunto bem frequente nos nossos encontros não têm tema pré-definido, então o que se conversa parte da demanda espontânea das pessoas presentes no encontro. Então, como o suicídio ele tem aparecido tanto em discussões sobre ideações suicidas, né, tentativas, e isso algumas pessoas do grupo passaram por tentativas de suicídio ao longo dos últimos anos, desde que o projeto começou, e foi interessante do ponto de vista terapêutico, porque na sequência da tentativa de suicídio, essas pessoas trouxeram para o grupo essas questões, o que fez com que o debate pudesse acontecer de uma forma mais ampla, inclusive outras pessoas poderem falar sobre seus pensamentos, sobre as possibilidades ou não, sobre o quanto o pensamento é de fato de retirar a própria vida, é um pensamento de anulação de si, enfim, entre outras questões que aí vão mais por uma questão, um debate mais clínico, por assim dizer. Né? Houveram alguns relatos sobre internações compulsórias, a partir de tentativas de suicídio, né? E essas questões das internações também é algo que nós temos percebido como muito preocupante, né, um aumento significativo de internações de pessoas LGBTI, sejam em clínicas psiquiátricas particulares, através de planos de saúde, seja em comunidades terapêuticas, e muitas internações sem consentimento da pessoa, motivadas seja por tentativas de suicídio ou por suposto abuso de drogas. Né? E isso vai desenrolando em outras questões, como terapias de reversão de orientação sexual, em comunidades terapêuticas, principalmente aquelas que são, a sua maioria, né, dirigidas por instituições religiosas. Né? A discussão também gira em torno de prevenção, e uma das principais coisas que a gente vem pensando, não sozinhos, né, mas numa discussão bem ampla sobre suicídio na contemporaneidade, é que a prevenção do suicídio não passa
pela simples disponibilização de serviços psicológicos para toda a população, através de psicoterapia, seja ela individual ou em grupo, ou através da promoção do uso de medicamentos psiquiátricos, né? Mas que a prevenção do suicídio ela passa pela possibilidade da construção de um mundo no qual se queira viver, né? Então, não há enfrentamento, não há prevenção ao suicídio sem salário digno, sem possibilidade de emprego, sem possibilidade de futuro, sem acesso à educação superior e profissionalizante, né? Sem políticas públicas de enfrentamento às desigualdades sociais e a todas as formas de preconceito e discriminação. O debate de suicídio apareceu nos grupos muito imbricado por um debate de estupro, e aí eu vou trazer a questão do estupro, como apareceu nos grupos, ele aparece numa certa construção bem micropolítica, por isso que a gente está pensando numa micropolítica do estupro nas relações familiares. E aí eu vou trazer aqui 2 casos emblemáticos, resumidamente. Um que a gente pode considerar que foi um estupro construído pela família. No caso, é uma pessoa, né, que se identifica como assexual, ou seja, uma pessoa que não tem desejos sexuais, mas que estava num relacionamento romântico, heterossexual, e a família, né, e aí a figura da mãe foi emblemática nesse processo, não só fomentou o estupro, como construiu todas as condições, né, para que o rapaz que namorava com essa pessoa estuprasse ela, dentro da casa da mãe, no quarto, com toda a segurança proporcionada pela família, né? Um estupro construído no sentido não só de insistências constantes com essa pessoa para que ela tivesse uma relação sexual, como da possibilidade da família não estar na hora, né? De construção de toda uma sequência de atos para que o estupro se consumasse. E uma outra situação que a gente chamou de um estupro promovido, que não chegou a se realizar, e muito do que não chegou a se realizar foi por conta da participação dessa pessoa nos grupos, que chegou na sua primeira participação dizendo: eu não sei quem eu sou, né? Trata-se de uma mulher cis, uma jovem, né, de cerca de 20 anos, que nunca tinha tido, ao longo de sua vida, nenhum tipo de relação sexual ou afetiva com homens, apenas com mulheres. E durante esse período da pandemia, né, num convívio constante com a mãe e com a mãe e a avó insistiram frequentemente, diariamente, de que ela não poderia dizer que ela era lésbica se ela não tinha experimentado uma relação sexual com um homem. A insistência constante e cotidiana de uma suposta família não lesbofóbica, né, fez com que esta garota começasse a ter dúvidas sobre si mesma, se ela estaria vivendo esse tempo todo uma farsa. E se para ela descobrir se ela teria vivendo uma farsa ou não, ela teria que se submeter a uma relação sexual que não parecia para ela em nenhum momento prazerosa, muito pelo contrário, né? Então, se ela teria que se submeter a um estupro para que ela tivesse certeza de sua orientação sexual, né? Então, essas situações do estupro geraram fortes efeitos de desorganização interna nas pessoas, um sofrimento intenso, e no caso da primeira situação, repetidas tentativas de suicídio, né? No caso da segunda, houve a possibilidade de uma intervenção, né, através do projeto, e o caso seguiu por outro caminho, né? Mas aí já anuncia, né, a família como parte desse dispositivo, né, uma micropolítica do estupro embrenhada nas relações familiares. Não preciso nem mencionar, né, que o estupro aqui aparece, esse estupro promovido pela família, aparece dentro de uma perspectiva de violabilidade das mulheres, né? Então, é marcado por uma desigualdade de sexo-gênero na sua origem, né? São corpos com vagina, aqueles corpos passíveis de serem estuprados e cujo estupro é sancionado pela família. Pensando a questão da família, as dissidências sexuais de gênero, né, há na literatura uma predominância, né, principalmente na psicologia, de estudos sobre famílias constituídas a partir das dissidências sexuais e de gênero, né, estudos sobre famílias homoafetivas, famílias trans, homoparentalidades, transparentalidades, né, mas há uma ausência de estudos, ou uma pouca presença de estudos que vão pensar a família como produtora dessas violências, né? Há menções, né, há menções em alguns trabalhos, como a questão da melancolia com um modo de vida cis-heterossexual, nos escritos do Didier Ribon, né, pensando que ao se reivindicar, né, ou se afirmar socialmente como não heterossexual,
toda pessoa passa por uma melancolia porque nunca terá mais um modo de vida heterossexual. A mesma coisa poderia ser pensado sobre cisgeneridade, né? A expulsão, né, e o rompimento de laços como paradigma travesti, né? Boa parte dos estudos trans que focalizam, né, principalmente na experiência travesti, mas não apenas, né? Isso acontece com diversas pessoas trans. A expulsão de casa, o rompimento dos laços familiares é muito frequente. Mas o que a gente está pensando aqui não é o rompimento, é justamente aquele lugar mais entroncado que as pessoas LGBTI podem viver entre as migalhas de reconhecimento ofertadas por uma família supostamente compreensiva e acolhedora, e a violência cotidiana, né? Então, família é um assunto muito recorrente. Eu acho que isso se potencializa pelo fato de a gente ter um público hegemonicamente juvenil que mora com a família, né? Coisas, né? Frases como "mas mãe, você só tem uma", no sentido de participantes do projeto que colocam a necessidade de uma maior compreensão das dificuldades da família na aceitação da sexualidade ou expressão de gênero, né, seus filhos e filhas, né? Mas também houve um relato, isso foi um relato de uma jovem trans, né, que falou que ela sabe, né? Falou, eu sei quando ele entra em casa pelo barulho do sapato e já começa a tremer, né? Isso ela estava se referindo ao pai, né? Que ela reconhecia quando o pai entrava em casa pelo barulho do pisar dele, né? E isso já gerava, né, uma crise de ansiedade, né? E na pandemia, obviamente, isso da mesma maneira que no campo de estudos de violência contra a mulher, né, ficou evidenciado um aumento exponencial de violência familiar e de gênero, né? A mesma coisa aconteceu principalmente com jovens LGBTI, né, que vivem com as suas famílias de origem. Peraí. Isso. Então, nesse sentido, né, o que a gente vem pensando é a família como dispositivo necropolítico. Ou seja, né, no debate racial, isso principalmente a partir da Grada Quilomba, né, ela fala que o negro se constitui como o outro no campo social, o outro da branquitude, o outro da normalidade, né? Esse mesmo raciocínio também já foi utilizado para pensar em questões de dissidência sexual e de gênero, né? Pensando essas dissidências como um outro da heterossexualidade, da cisgeneridade, um outro da normalidade social, né? Entretanto, não é só no campo de vista das relações sociais amplas, né? Da sociedade, da porta para fora, né? Ele é o outro dentro da própria família, né? Ou seja, na constituição de um ideal familista, uma fora-oclusão das dissidências sexuais e de gênero que acabam se fazendo como um exterior constitutivo, ou seja, as bordas que dão definição a um pressuposto cis-heterossexual da família. Ou seja, a família só existe se ela for cis-heterossexual, e é para a manutenção da cis-heterossexualidade, né, todas as dissidências sexuais de gênero têm que estar na borda, né, ou tem que estar fora-cluídas, no sentido de que elas não estão dentro, mas a própria existência do que está dentro depende da existência delas fora, né? O que faz, né, se no debate de suicídio e relações étnico-raciais se fala que as pessoas são suicidadas pela sociedade, né, no debate de dissidência sexual e de gênero, a gente pode dizer que não só pela sociedade, mas as pessoas são suicidadas pela família, né? Há microgerenciamentos dessa necropolítica na família. Qual esses microgerenciamentos, né? São gestos, são palavras, né, que ganham, né, uma capacidade de ferir ou de produzir sofrimento e até estados psicopatológicos a partir de uma aura, né, uma esfera de proteção ao que é dito ou ao que é gesticulado a partir da ideia de amor familiar e principalmente a partir da ideia de amor de mãe, né? Então não é à toa que as duas situações que eu trouxe de estupro, né, uma que desembocou em tentativas de suicídio, a outra não, elas foram promovidas a partir da ideia do amor de mãe. Ou seja, a partir da ideia de que aquelas mães estavam preocupadas com as suas filhas e, para isso, estavam produzindo violência, né? Então, como, né, uma série de coisas que parecem imaculadas na nossa sociedade, não só por precedentes religiosos, né, como a Sagrada Família ou o lugar da família nas religiões judaico-cristãs,
né? Como na própria cultura, de uma maneira geral. A família, e nas políticas públicas, né? A família como principal foco de políticas públicas de saúde e assistência social, né? Dos programas de distribuição de renda, né? Tudo isso faz da família uma centralidade cultural e política, e, ao mesmo tempo, a família é um dispositivo, né, de morte. A família mata, e ela mata de forma cínica. Mata de forma cínica no sentido de que ela mata dizendo que estava protegendo. Ela mata dizendo que estava salvando. Já estou indo já para encerrar, para não estourar o tempo, né? Então, pensando em o que essa discussão sobre suicídio, estupro e família de pessoas LGBTI apresentam como desafios ao campo da saúde mental. Né? A Luana Lima, que inclusive é uma estudiosa contemporânea muito interessante sobre suicídio e raça, né? Ela vai dizer que o estigma do suicídio é historicamente alicerçado no tripé loucura, crime e pecado. Né? O que a gente percebe há uma promoção do suicídio de pessoas LGBTI, seja na família, na sociedade, né? Ou mais fortemente nas redes sociais da internet. Né? Nessa promoção ao suicídio, caminha junto com ela uma medicalização e uma psiquiatrização do suicídio, no sentido de um enquadramento psicopatológico da pessoa que tenta o suicídio, ou de uma predisposição psicopatológica. Né? Ou seja, o suicídio é promovido pelo campo social, pela família, porém, quando ele acontece, a justificativa não se remete nem ao campo social nem à família, mas a um estado patológico do próprio indivíduo ou uma quase patologia, né? No sentido de uma predisposição psicopatológica. Né? Se essa mesma movimentação acontece em paralelo a outra, que é a moralização místico-religiosa na família, ou seja, a tentativa de suicídio como possessão demoníaca, e a morte como salvação da alma. Né? Então não há um corpo a ser chorado, né? Lembrando um pouco que o Warren falou até da Butler, né? Dos corpos passíveis de luto. Né? Então aquele corpo não merece luto porque aquele corpo estava possuído por um demônio. E a morte libertou o demônio e salvou a alma. Né? Então o suicídio não é necessariamente um problema, mas ele pode ser visto como uma salvação nesses casos. Né? E se não se mata, se encarcera. Né? Então, a gente está vivendo, principalmente depois de uma série de mudanças na Política Nacional de Saúde Mental, iniciadas no governo Temer, um retorno do encarceramento manicomial nas comunidades terapêuticas e um fortalecimento da lógica manicomial nas instituições privadas de saúde. Né? Então, são muitos os relatos de pessoas sobreviventes a essas internações. Né? Temos algumas pessoas que têm participado do grupo que são sobreviventes às terapias de reversão de orientação sexual, né? E os relatos de crueldade são extremos. Né? Tem a marca indelével da tentativa de suicídio e sua interseccionalidade com identidades sexuais e de gênero, ou seja, não se pode marcar, não se apaga a tentativa de suicídio. E constantemente ela é narrada como algo relacionado à sexualidade e ao gênero. Né? Por mais que algumas pessoas consigam fazer uma transposição, né, uma politização do próprio suicídio, né, que favorece a melhora do quadro de sofrimento individual, né, outras pessoas remoem, né, e mantêm ali, no seu drama interno, a lógica de que enquanto elas tiverem uma identidade sexual ou uma expressão de gênero dissidente, o suicídio estará ali sempre presente como uma possibilidade ou como um risco, né, na futuro. Né, às vezes muito, muito próximo. Né? E o que marca, né, essa intersecção entre identidades sexuais e de gênero e o suicídio marca aí resquícios da persistente patologização de dissidências sexuais e de gênero. Né? Algo que se mantém, por exemplo, né, na categoria diagnóstica de disforia de gênero na atual edição do DSM, né? Que marca ali que não se, em tese, se despatologizou as experiências trans em si, mas se mantém a patologia do sofrimento gerado pela experiência, como se isso fosse algo individual, como se isso não fosse efeito da transfobia cotidiana. Né? Então, se patologiza a violência sofrida, de forma que o efeito da violência sofrida vira um problema individual. Né? E aí você elimina a necessidade de responder ao problema social. Bem, gente, eu dei uma corridinha agora para não passar muito do tempo, né? Eu queria agradecer a atenção de todo mundo, né? Tem aqui os meus contatos, meu e-mail pessoal,
os contatos do projeto Vozes e Cores, né? vozesecores@gmail.com, e a gente também está no Facebook e no Instagram, @Vozes e Cores, né? Então, quem puder dar uma ajuda, nos siga e divulgue o nosso projeto. A gente tem capacidade de receber pessoas sempre, né? O fluxo contínuo. Desculpa, Sara, que eu passei um pouco do tempo. Imagina, que isso. Nossa, você falou tantas coisas, tocou em tantos pontos importantes, né? Muito obrigada. Mas eu acho que é isso. A prevenção do suicídio vai muito além de medicalização, psiquiatrização. É a possibilidade de pensar ou construir um mundo em que se queira viver, né? E que possamos, aos poucos, tentar construir esse mundo até onde nos cabe para as pessoas LGBTQIA+. Então, muito obrigada e parabéns pelo seu projeto, pelo Vozes e Cores, um projeto muito lindo. Agora eu convido aqui a Isis para conversar com a gente. Boa tarde. Eu sou a Isis, né? Como já foi falado, sou mulher trans, sou psicóloga. Atualmente eu trabalho com atendimento clínico, em sua grande maioria voltado para pessoas LGBT. Acho que 80% das pessoas que eu atendo são pessoas trans, e a outra parte são pessoas, né, lésbicas, gays, bissexuais, enfim. Bom, quando me chamaram para falar aqui, eu fiquei refletindo, né, o que eu vou falar. O tema a gente tem aí subjetividade LGBTQIA+, e necropolítica contemporânea. E a conclusão que eu cheguei é que a gente está aqui para ser testemunha da morte, né? A gente está aqui falando sobre morte. A gente tem uma porção de estudos e vários termos que a gente pode usar aqui para sofisticar um pouco a situação, mas o que a gente está falando de verdade mesmo é disso. São mortes que sempre estiveram aí, sempre ignoradas, né? Como bem colocado anteriormente, né? São mortes de corpos que não são velados, são mortes que não são notificadas, são mortes de corpos que carecem de estudos também, né? E grande parte desses estudos que a gente tem são feitos partindo de um ponto de vista cis heterossexual. Então, diante de tudo que já foi exposto aqui, né, acho que eu posso falar assim que, por um lado, ou a gente é morta ou a gente se mata, né? E como que fica o equilíbrio dessa questão de ou a gente se mata ou tem alguém matando a gente na rua ou dentro de casa ou de forma mais subjetiva, enfim. Então, pensando nessa questão da morte, né, eu acho que a gente pode entrar um pouco na questão da morte e a subjetividade, né, porque a morte, ela nem sempre é uma morte do corpo, ela nem sempre é essa morte que são muitas, não são poucas, os dados são alarmantes para a população trans no Brasil, principalmente, né, de mulheres trans e travestis. A expectativa de vida é de 35 anos, né? Então, por que tem essa expectativa de vida? A gente tem uma série de fatores envolvidos nisso aí, que ou a gente morre por esse lado, ou existem mortes mais subjetivas, que eu coloquei aqui como entrega ao padrão de gênero vigente, né, que é quando a gente assume performance exclusivamente dita masculina ou feminina, reforçando essa estrutura dual, né, do homem e da mulher. Como exemplo disso, né, quando a gente fala em sexualidade, né, o que se ouve muito é que ninguém precisa saber, né, o que acontece entre quatro paredes. É uma frase que eu acho que todo mundo já ouviu, às vezes já até repetiu também, né? Até eu já repeti isso antes. Que a gente vai ter, então, essa morte, né, da performatividade gay, lésbica, sapatão, bicha, né? A gente vai ter essa manutenção do armário.
E vai ter um corte, né, um rompimento com essas instituições da família e também de forma mais complexa com a instituição religiosa vigente, né, que é uma instituição cristã, branca, heterossexual e cisgênero. Então, passando um pouco mais para as questões de performatividade de gênero, né, quando a gente chega no corpo trans, a gente tem uma imposição de que os corpos trans eles se sujeitem aos processos experimentais contemporâneos, né, que são processos que visam, de certa forma, tornar o corpo trans passável, né, que é a palavra comumente usada no meio trans. Eu não sei se é algo fácil de entender para vocês, mas passabilidade diz respeito a isso, diz respeito a gente sair na rua e ninguém saber que você é uma pessoa trans, né? Então você ou é uma mulher ou você é um homem. Então a passabilidade ela trata de diversos processos experimentais que a gente tem hoje na medicina, que também fazem parte dessa estatística de mortalidade, né? Não se sabe até quando se influencia na qualidade de vida de uma pessoa trans o uso de hormônio, né? Mas para um homem trans, ele, né, tem vários ataques à sua identidade, e se ele não estiver performando o homem cis heteronormativo, né, se ele não tiver ali com a testosterona em dia, literalmente, ele não aparecer ali com barba, ele não vai ser reconhecido, a existência dele vai ser nula nos espaços. A mesma coisa para as mulheres trans. Então, a gente tem, para mulheres trans e travestis, ainda mais um processo de, não só de tornar o corpo passável, mas também de colocar e dar manutenção no lugar desse corpo, que é o lugar da prostituição. Ou da prostituição ou do objeto sexual, né? Seja dentro de uma tentativa de simular essa família, né? Hetero-cis, ou dentro das próprias relações interpessoais mesmo, né? A gente fala muito sobre a hipersexualização dos corpos trans. Então, quando eu falo sobre isso, eu penso, né, nessa ampliação da higienização que a gente vê, né, desde as guerras contra as culturas não ocidentais e também essa questão dos manicômios, né, que o Mário falou anteriormente, né, e foi uma coisa que eu coloquei aqui para falar sobre também, porque o que acontece hoje é isso, inclusive está voltando, né, essa situação. Então, para ser normal, né, essas pessoas que se dizem certas da cabeça, impõem, né, a necessidade de que todos sejam completamente homens ou completamente mulheres, né? Então, no caso das pessoas trans, existe uma aniquilação da própria existência para dar manutenção nessa norma cis através do próprio corpo. Então, quando a gente pensa em cirurgias, a gente pensa em, né, várias intervenções que tem avançado cada vez mais, mas que também tem uma taxa de risco, de mortalidade. É um processo experimental e é uma aniquilação, né? Você deixa de ser você, de ter o seu próprio corpo para responder a um padrão que está sendo imposto. Então, isso tudo para mim é o que está relacionado à necropolítica e à subjetividade LGBTQIAP+. Então, a saída disso, né, para mulheres trans e travestis, que está sendo o meu maior foco, que eu faço parte e também atendo a maior parte dos meus atendimentos são com mulheres trans e travestis. A saída disso, ela está no trabalho sexual, no sigilo, e em algo que eu coloquei aqui como a negação do sol. Né? Não se pode sair à luz do dia, não se pode circular normalmente pelas ruas, em sociedade. Né? A existência ela fica confinada, é uma forma de cárcere também, né? Que a gente não observa,
não fala sobre, mas ela existe. Então, resumidamente, eu diria que a saída, né? A morte é aceitar a prisão e o estupro. Então, o Mário falou, né, que a família ela mata de forma cínica. Eu tinha colocado aqui para falar sobre a família, que a família ela promove uma inclusão de forma perversa, né? Esse contrato sigiloso, né? Essa entrega, né? Eu coloquei aqui como entrega cafetinada ao assassino. Porque quando você coloca o seu corpo em contato sexual, né? No caso das mulheres trans e travestis, são com as pessoas que nos matam, né? São os homens brancos e héteros. Então é isso, né? De modo geral, a gente pode pensar que a política contemporânea hoje, né, no Brasil, a gente tem uma política cristã que vai proteger essa família, que eles dizem, né, que é a família tradicional, e uma política de morte às ditas minorias ou identidades abjetas, né? Então, isso somado a essa crise que a gente vive do coronavírus é uma forma de deixar, né, essas pessoas à própria sorte, né? São pessoas que não têm segurança, o Estado não promove políticas para promover nada, trabalho, segurança, saúde. Então, são existências de resistência, né? Resistência através dessa negociação cafetinada com o assassino. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Obrigada. E boa tarde para vocês. Muito obrigada, Isis, por estar aqui, por compartilhar da sua clínica, do seu trabalho com a gente. Agora eu vou passar para o nosso mediador, para o Tiago, que ele vai falar com a gente também. Queria agradecer a mesa, os convidados, a convidada, né, da mesa, pelas ricas contribuições. E para a gente começar o debate, e esse debate colocado também como um bate-papo, uma troca de experiências mesmo, de informações, para que a gente construa juntos algumas formas de se pensar diferente. Eu não gostaria de direcionar uma pergunta específica, mas algumas ficam muito bem direcionadas na minha forma de pensar. Para o Mário, que não precisa responder agora, você tem um trabalho todo pautado dentro do contexto intrafamiliar, e existe uns dados estatísticos que, entre os anos de 2011 e 2017, houve um aumento de 2.677 denúncias de casos de negligência contra o público LGBT no Disque Direitos Humanos. E aí, 15% de aumento dentro da família nuclear, né? E aí, quando você traz a questão do estupro consentido pela família, eu penso que isso se configura na negligência. E aí você depois traz a questão do amor à mãe, né? Que chega a ser uma falácia quando se questiona. Eu queria que você comentasse um pouquinho, dentro do seu trabalho, e, ao seu ver, algumas possíveis falácias que se apresentam como encobertadoras do discurso de morte, tá bom? Se você não quiser responder agora, não tem problema. E aí você pensa um pouquinho, e aí a gente volta em você, tá bom? Para o Warney, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente de que maneira que a mídia contribui para e na manutenção da necropolítica.
Porque quando a gente pensa em necropolítica, muitas pessoas pensam, né, vem à cabeça, de questões envolvendo a políticas públicas, a uma falha na responsabilidade estatal na questão da segurança e a garantia de uma saúde em sua integridade, mas existem algumas sutilezas assim, que a mídia se encarrega de perpetuar. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Para Isis, eu queria, se possível, que você comentasse um pouquinho se existem algumas especificidades da necropolítica dentro do contexto da transexualidade e quais são elas e por que elas são especificidades. Bom? E podem começar da forma como se sentirem mais confortáveis. Pode também. Não só fazer... Peraí, eu tô com... Tá fazendo eco para mim de alguma forma. Pronto. Eu tava com o canal do YouTube aberto para ver se tinha alguém que tinha feito uma pergunta por lá. E eu até vou incluir um comentário com relação ao comentário que foi feito no chat do YouTube também. Primeiro, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção quando a gente olha para dados epidemiológicos, né? A rigor é só da saúde, mas dados de notificação de violência de uma maneira geral, né? Muitas vezes os dados, eles não mostram um aumento na violência, mas eles mostram um aumento na possibilidade de notificar e denunciar a violência, né? Então, você tem alguns anos que promovem um aumento nas notificações de algum tipo de violência. Isso não é específico para a população LGBT, isso é para qualquer tipo de população vulnerabilizada, que eles são marcados por um aumento de mecanismos do Estado, de políticas públicas para essa notificação. Então, você tem um aumento gigantesco de notificação de violência LGBTI quando é criado o Disque Direitos Humanos, né, do governo federal, que eu nem sei se ele ainda existe, para ser sincero, porque ele perdeu muito da sua potência do que tinha até uns 5, 6 anos atrás, né? Então, tem esse primeiro dado, né? O segundo dado é a necessidade de problematizar o uso da categoria negligência, né? Por quê? Porque a categoria negligência, ela é historicamente utilizada no campo, né, dos direitos de criança e adolescente para retirar crianças pobres de mães pretas e pobres, né? A categoria negligência, ela é utilizada hegemonicamente para esse processo, né? Não estou dizendo que ela não exista, que a negligência não existe, que não existe a negligência em diversas classes sociais, em diversas cores. Estou falando sobre a que serve, de um ponto de vista pragmático, a categoria. Ela serve aos conselhos tutelares retirarem crianças pretas da guarda de mães pretas, né? Então, isso eu acho, por isso que eu tenho problemas com o uso da categoria negligência. E eu acho que a gente pode falar em violência, né? Que eu acho que é o mais direto, é o mais simples e é o mais correto a se pensar, inclusive porque a gente tem como herança o campo de estudos de violência contra a mulher e violência de gênero, né? Principalmente a Lei Maria da Penha, que tem uma tipificação de violência em todas as suas dimensões e que ajuda a pensar isso que a gente poderia chamar de negligência como um tipo de violência, né? Violência material, violência simbólica, violência sexual e assim por diante, né? Violência patrimonial, moral e etc. Na família, sim, e aí essa é a questão que a gente vem percebendo, né? Um mecanismo de encobrimento da navalha, se a gente pudesse dizer assim, né? É uma navalha que é encobertada por carinho. Então, os atos não são ditos como atos violentos, né? Quando um pai, uma mãe, um cuidador de uma maneira, uma pessoa responsável por um adolescente ou um jovem, né, dirige a palavra e diz, não sai assim, não pinta o cabelo dessa forma, né? Para de vestir essa roupa de homem, ou para de vestir essa roupa de mulher, né? Aquilo não é só moldado por palavras de afeto na sequência. Eu estou preocupado com a sua proteção. Eu estou preocupado com que você sobreviva, né? Isso já é imbricado por um tom, né? Não é só um texto, é um tom de carinho, é um tom de afeto, né? Que vem recheado de violência, né? Então é nesse ponto que há uma micropolítica do estupro, uma micropolítica do suicídio dentro da família. Não é só a frase, é o tom, a suavidade, o recurso à figura materna, né? É muito interessante perceber
que, na maioria dos relatos, e obviamente aí a gente tem distinções de gênero muito explícitas, a violência paterna, ela tende a ser física. Ela tem, o pai figura muito nesses atendimentos, é muito recorrente, como uma figura que se tem medo. E várias pessoas constroem mecanismos relativamente eficazes de proteção com esse pai. Né? Aquele texto que eu trouxe da garota trans que falava que se tremia ao ouvir o pai entrando em casa, né? Por mais torturante que seja, ela não saía do quarto até perceber que o pai estava dormindo ou assistindo TV e não ia perceber que ela saiu do quarto. Mas ali há uma possibilidade concreta. Quando a violência é muito explícita, você tem uma possibilidade de construir algum tipo de mecanismo. Pode ser que ele não funcione, pode ser que ela em algum momento fosse espancada em casa. Né? O outro lado, muito recorrente, do recorrer ao amor de mãe como mecanismo eficaz de perpetuação da violência, as pessoas ficam constantemente, mas é minha mãe. Mas eu gosto dessa pessoa. Essa pessoa me deu carinho. Essa pessoa nem sempre foi violenta, mas ao mesmo tempo está me violentando agora. E aí você tem uma produção de um conflito interno que joga uma questão que é obviamente, do convívio familiar para um dilema neurótico pessoal, quando não seria. Né? Ele é neurótico pessoal pela perversidade, pelo cinismo desse amor familiar. Né? Então, eu acho que... Não sei se eu respondi, né? Agora, eu só ia dizer... teve alguém que perguntou no chat do Givanilda, que perguntou sobre o que ela pode dizer, né, para uma paciente, uma adolescente lésbica e que está sofrendo com preconceito. Né? Eu acho que se tem algo que eu aprendi com a psicanálise lacaniana é que a gente não mente. Né? A gente não mente para as pessoas que a gente atende. Então, a gente não diz para ela que o mundo vai ser bonito. A gente diz para ela que existem prós e contras em ela se assumir publicamente como lésbica. Né? Existe uma liberdade individual? Existe. A que custo? Existe um custo. Existe um custo para qualquer ato de liberdade. Liberdade não é plena, liberdade é negociada. Né? Então, o preconceito existe. Agora, o preconceito não é o que ela sente. Né? O que ela sente é o efeito. Né? Então, a politização do sofrimento psíquico na clínica é fundamental para o sujeito retirar de si toda a responsabilidade por aquilo. Né? Dizer para o paciente o que você está sofrendo é lesbofobia e não desorganização interna, né? Você não está virando uma personalidade borderline ou entrando numa síndrome depressiva, né? Mas você está sofrendo preconceito, e o preconceito é social, é da ordem do político. Né? A participação em movimentos coletivos, né? A elaboração coletiva do trauma é necessária se o trauma é coletivo. O trauma coletivo não é solucionado nem elaborado de forma individual. Né? Isso é algo muito importante de ser dito. Né? Eu vou pegar... Obrigado, Marcos. Eu já comecei. Tranquilo. Fica à vontade. Ok. Eu vou pegar um pouco do que o Mário falou aqui por último, sobre a questão do não mentir, que eu acho que tem muito a ver com o que você perguntou sobre a questão do papel da mídia. Né? Porque, afinal de contas, quando a gente não tem dados divulgados de maneira adequada, quando a gente consegue perceber uma questão extremamente comercial de quando aparecem pessoas ou, enfim, pessoas LGBTQIAP+, ou qualquer outro assunto que tenha a ver, a gente fica sempre naquela pergunta. Estamos sendo usados ou estão, de fato, dando algum tipo de visibilidade para nós? Eu fico me perguntando muito sobre isso, porque os destaques normalmente acabam sendo destaques mais estereotípicos. Né? Eu poderia pontuar, por exemplo, um caso que está muito em voga, que é o Gilberto do Big Brother, né? Que está em tudo quanto é lugar, fazendo tudo quanto é propaganda e etc., mas ele está muito colocado naquela questão da Butler que a gente disse sobre o direito de aparecer, né? Porque quando ele traz todo o estereótipo, as pessoas ficam assim, tá, mas como é que é isso? Eu não estou vendo isso. E a gente pode pegar o gancho para pensar, você não está vendo porque há uma invisibilização, e aí essa pessoa está na mídia, essa pessoa está representando empresas, essa pessoa está ganhando dinheiro, mas qual é a verdade que está ali por trás?
né? Nós somos apenas utilizáveis enquanto pessoas que podem ajudar essas empresas a fazerem mais dinheiro, ou então quando a gente tem outros fenômenos, e aí eu posso citar Pablo Vittar, Lineker, Maju, Johnny Hooker, enfim, pessoas que, por um lado, contribuem para um estereótipo, ainda que elas estejam ali sendo extremamente verdadeiras, mas que nós temos muito a questionar, nós temos muito a perguntar sobre o que acontece de real com esse uso, né? Principalmente de quando acontecem, de quando são veiculadas notícias, às vezes extremamente superficiais, ou em outros momentos não completas, você não consegue perceber exatamente o que é que está sendo noticiado. Enfim, eu acho que a gente está enfrentando muita falsidade midiática nesse aspecto, porque o que se coloca, o que se apresenta como algo, olha que legal, existem essas outras produções aqui desconhecidas e etc., mas que no fundo a gente sabe que não é esse o objetivo. Como sempre, o objetivo é fazer mais grana, o objetivo é vender mais, e aí a gente volta a pensar na alimentação do capitalismo, que está diretamente ligada à questão necropolítica como um todo, e que para essa parcela da comunidade, né, da sociedade, também acaba se subjugando a esse processo como um todo. É um pouco do que eu penso. Isis. Acho que o microfone da Isis está fechado, né? Ah, tá. Então, agora vocês estão me ouvindo. Então, o Tiago falou sobre a especificidade, né, desses processos de necropolítica com a população trans. O que eu coloquei aqui, não tinha verificado muito sobre os dados, mas tem um dado aqui fácil de achar, que é a porcentagem de travestis e mulheres trans no trabalho sexual. Já apareceu aqui, primeiro resultado, não conferi as fontes, mas 90%, né, para quem gosta de número. Mas falando em experiência, eu acredito que todo mundo que está aqui presente também, quando for pensar, né, a respeito de alguma mulher trans ou travesti, vai lembrar de alguma trabalhadora sexual, né? Ou se não lembrar é porque também não está apagado, né? São pessoas que estão apagadas na sociedade. Então, uma das especificidades que eu vejo é a do mercado de trabalho, né? E esse mercado de trabalho fechado, né, com as portas fechadas para as pessoas trans, ele tem uma seleção, né? A seleção desse mercado de trabalho, se a gente for tem um site que chama Transempregos. Se a gente for no Transempregos, todas as vagas que a gente tem, a grande maioria, exigem inglês fluente, exigem cursos, né, bem específicos, com especializações, enfim, experiência de trabalho, coisas que, para uma população, né, que já tem essa seletividade no mercado de trabalho a respeito de passabilidade, que foi o que eu falei um pouco para vocês, também tem essa questão, né, dessas exigências, para uma população que tem uma taxa alta de evasão escolar e de expulsão de casa, né, eu foco a especificidade nisso, mas passando por esses dois pontos, né, da evasão escolar e essa relação familiar, né? Grande parte foi expulsa de casa, então a única solução era ir para a rua, né? Então é um espaço, né, ou você vai ser morta ou, né, com muito trabalho ali vai conseguir alguma coisa.
Mas eu acho que é isso, assim, de específico, eu acho que é isso. Obrigado, Isis. Vocês, integrantes da mesa, têm algum comentário entre si sobre a temática que queiram colocar, acrescentar, fazer algum adendo? Eu queria, Thiago, fazer um comentário até do comentário que o Alessandro fez aí, que passou para nós agora na tela, sobre a questão dos gays da suposta representatividade de gays, e aí ele fala sobre a questão da Maju Coutinho, né? Enfim, a gente fica pensando na cota. Eu me lembro de estava em São Paulo, fui num daqueles shoppings top da cidade, e eu tenho mania de ficar caçando gente preta nos lugares. Né? Fico assim, cadê o povo preto aqui? Cadê o povo preto? E aí a gente encontra, obviamente, nesses shoppings, as pessoas que trabalham em postos que não são muito valorizados, e etc. E aí eu passei, salvo engano, na frente da Animale, né, numa loja extremamente chique, e tinha lá uma mulher preta enorme, e que quando eu olhei, prestei atenção, era uma mulher trans. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, qual era o lugar que aquela mulher estava exercendo ali? O que é que ela estava fazendo? Provavelmente ela era essa pessoa que a Isis falou, que devia ter um estudo legal, de que devia falar inglês, etc. e tal. Mas a pergunta que permanece é se ela estava ali por competência, por acharem que tinha a ver com aquele lugar, etc. e tal, ou se ela estava ali para poder cumprir cota, como exotismo e etc. Isis e eu, inclusive, já comentamos sobre coisas desse tipo, porque existe uma questão entre o que é, aspas, 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 normal e o que é exótico. E aí é para cumprir cota, é para exotismo, é para poder chamar mais atenção, como é que isso funciona? Então, eu acho que é uma discussão interessante de a gente pensar, porque, afinal de contas, não dá mais para a gente invisibilizar determinados grupos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é extremamente importante a gente verificar como é que a visibilidade está sendo dada, porque, afinal de contas, não vamos achar inocentemente que estão fazendo isso em função de ajudar a comunidade, etc. e tal. Então, só um pouquinho do que eu queria comentar. Obrigado, Orne. Eu tenho uma questão que eu fico pensando, muito me remetendo à psicologia das massas do Freud, quando ele vai dizer que o líder se levanta e a massa se identifica, né? E eu fico pensando na questão da necropolítica em tempos de pró-Bolsonaro, né? Eu acho que é um momento pertinente para a gente abordar esse tema, e eu não consigo deixar isso passar despercebido. E eu fico pensando na figura do então presidente, enquanto um líder que se colocou e as massas apareceram a partir de uma identificação. E aí eu fiquei pensando também que essa identificação, ela está muito em voga, mas essa necropolítica, ela sempre esteve latente, né? Como que a gente pode compreender a questão da necropolítica numa perspectiva futura, depois, né, a gente espera, um período pós-Bolsonaro, né? Como que essa perspectiva da necropolítica ela pode ser melhor compreendida, enxergada, e quais as perspectivas que podemos ter diante dela, sabendo que é uma questão que a gente tem colocado em relevo no momento. Então, assim, eu não queria direcionar essa reflexão para alguém específico da mesa, eu queria deixar
aberto para quem quiser e se sentir à vontade de responder mesmo. Bem, vou falar então. Bem, eu acho que tem algumas questões. A própria proposta, né, desse projeto, né, inclusive de ser um projeto de pesquisa e intervenção, um grupo terapêutico, ele surgiu no ano da eleição, né? Em 2018, eu era professor substituto no Núcleo de Direitos Humanos da UFRJ, né, Federal do Rio de Janeiro, e eu dava 2 disciplinas. Uma dessas disciplinas era sobre direitos humanos, gênero, sexualidade, etc. E era uma turma hegemonicamente LGBTI, ou de jovens, né, mulheres cis feministas. E na semana depois do segundo turno, faltou muita gente, né? Faltou muita gente nas aulas. E não era comum. Né? É isso, assim, né? As primeiras semanas tinha muita gente, depois diminuiu, a gente chegou né, aquela quantidade média de alunos que você sabe que vão frequentar o mesmo curso, e faltou muita gente. Na segunda semana depois, as pessoas começaram a voltar e o relato era muito o mesmo, né? Eram pessoas que tiveram coisas que elas chamavam como crise de pânico ou de ansiedade e não conseguiam sair de casa com medo de sofrer algum tipo de violência, né? De fato, houveram violências físicas em espaços públicos contra pessoas LGBTI na sequência do resultado do primeiro turno das eleições, que elegeram o Bolsonaro. Essa preocupação, né, com esse sofrimento ético-político, sofrimento social, né? Então, você tem diferentes aí correntes de pensamento na psicologia que vão usar diferentes categorias para qualificar isso, foi o que motivou, né? E inclusive a proposição de um trabalho em grupo e não individual não era só por uma questão de mão de obra, né? Como às vezes as pessoas falam, a psicologia recorre ao grupo porque não daria conta de atender individualmente todas as pessoas, então faz grupo para, né, fazer uma baseada de atendimento psicológico. Isso não é real, né? Isso é uma falácia. Atendimento grupo tem uma predisposição, atendimento individual tem outra, né? Eles têm mecanismos e objetivos distintos. E a proposição do grupo era justamente isso, pensar que o trauma não era individual. O sofrimento que aquelas pessoas tinham não era algo que ia se resolver numa consulta psiquiátrica, no uso de alprazolam ou Rivotril para conseguir ir para a aula na faculdade, né? Estou falando isso porque também era essa turma especificamente, era uma turma mais branca, mas também era uma turma onde as pessoas encarnavam uma dissidência de gênero mais visível socialmente. Ou seja, não se trata necessariamente se as pessoas eram trans, não binárias, se tratava que eram pessoas que tinham uma expressão de gênero andrógena muitas vezes, né? E que eram potencialmente alvos de violência na rua, né? E a figura, né? O que a gente percebeu nesse processo foi quando o projeto começou mesmo no início de 2020, né? Já tinha passado 2 anos, né? Quase 2 anos da eleição. E o drama em torno da figura do Bolsonaro foi diminuindo, né? Os relatos de sofrimento em relação à figura, né, a personificação, né, do fascismo, da política autoritária, antidireitos humanos, foi diminuindo. Com o avanço da pandemia, né, principalmente nesse ano, retornou-se a um sofrimento localizado numa figura. O que é problemático do ponto de vista, pelo menos do que a gente tem pensado, o que é problemático do ponto de vista de uma elaboração, né, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista psicossocial, do trauma, de localizar na figura dele, né? A figura dele é um significante, ela não é tudo, ela é só o significante mestre, né, de uma cadeia de opressões, de subjugações, de violências. Então, localizar na figura dele tudo se torna problemático. Porém, o que me parece, isso é só uma impressão, nesses 2 momentos, 2018 e agora em 2021, com mais de 1 ano de pandemia, né, praticamente todo mundo que participa do grupo teve algum familiar que faleceu, né, nesse 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio já, né, de pandemia, que essa localização parece que o problema é facilmente solucionável se ele for retirado do poder, seja na forma de um impeachment, seja na forma de eleições democráticas. O que ele traz à tona,
né? É uma marca, é uma ferida na própria sociedade brasileira que não será sanada com ele saindo do poder. Os pais e tios bolsonaristas serão desse jeito, quer Bolsonaro esteja ou não no governo, né? As violências sofridas pelas famílias, né? Onde, né? Essa expressão, esse fascismo brasileira está ali colocado, né? Vão continuar sofrendo mesmo que ele deixe, né? O que a gente está falando assim, a mudança no quadro político institucional pode mudar outras coisas, né? Mas não vai sanar essa ferida. E aí não é à toa que hoje em dia você tem uma quantidade gigantesca de trabalhos, né, de pesquisas nas ciências sociais, na saúde coletiva, na psicologia, né, que vão se debruçar sobre o fenômeno do conservadorismo e do bolsonarismo na contemporaneidade, porque a gente precisa entender o monstro que seria essa hidra, né, como a Sônia Correia, né, uma feminista super interessante, tem falado. O que é esse monstro que surgiu aí, né, que tem como carro-chefe o enfrentamento à suposta ideologia de gênero, né? Que tem como principal paradigma agora os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. O corpo trans é o paradigma do inimigo do bolsonarismo, né? E não é aleatório, né? Então, não se trata... É isso, assim, quando você falou da psicologia das massas, se as massas emborrecem quando há emergência do líder, né, a resistência não pode emburrecer localizando todo o problema no líder, né, do autoritarismo, né? Só um breve comentário, desculpa, passei muito do tempo. Eu concordo plenamente com o que o Mário estava dizendo, e eu me lembro que quando esse efeito Bolsonaro começou a nos rondar, eu fiquei muito preocupado sobre o que estava acontecendo e o que iria acontecer. E eu quero reforçar um item do que o Mário falou a respeito dessas pessoas que se viram no Bolsonaro, que entenderam que estavam corretas, porque existe aí uma representação para aquilo que elas estão falando, para aquilo que elas pensavam, né? Existe uma fala com a qual eu concordo, de que o Bolsonaro não mentiu antes, porque ele está sendo exatamente aquilo que ele falava que ele era. Então, não existe uma novidade nisso aí. E as pessoas que dizem que não viram, ou não quiseram, ou fingiram que não viram com muita clareza, e acreditar na inocência também acaba sendo um pouco complicado. Então, o que a gente teve, obviamente, foi uma ascensão de muito preconceito, de muita visão elitista e, enfim, a gente passou a ter que conviver com algumas coisas que antigamente aconteciam escamoteadas e agora elas estão mais à vista de todo mundo. E eu estava ouvindo um programa esses dias, um podcast, e eles falavam exatamente, né, continuando a concordar com o Mário, falavam exatamente que o Bolsonaro passará em algum momento, mas o bolsonarismo não. Exatamente porque se a gente entende, o que a gente entende hoje como bolsonarismo é a representação dessa população que pensa de uma maneira complicada, discriminatória, de uma maneira que, de fato, não leva em consideração todas as pessoas, todas as subjetividades, né? A pessoa que chega falando que vai governar para a maioria e que vai ser politicamente incorreto, e é aplaudido com isso, a gente consegue perceber, de fato, o tanto que há uma representatividade e contra a qual a gente vai ter que continuar prestando atenção, a gente vai ter que continuar oferecendo resistência, tentando fazer com que as pessoas consigam enxergar algo que elas não estão querendo enxergar, porque enquanto movimento, enquanto fenômeno de massa, elas se sentem, de certa forma, reforçadas, tanto por ele quanto pelas outras pessoas que pensam da mesma forma e que, durante algum tempo, acabavam tendo certa vergonha de falarem ou de apresentarem
alguma coisa. Então, assim, a esperança de que as coisas melhorem existe, óbvio, mas não com tanta facilidade assim como de repente se pudesse pensar. Obrigado, Orney, Isis, Mário. E passa Posso a só fazer, palavra. Thiago, um comentário rapidinho? Pode. Eu não queria deixar que isso passasse em branco. Teve uma série de relatos aqui que o Alessandro fez no YouTube, uma das pessoas que está assistindo a gente, que, enfim, não é como se eu tivesse grandes palavras de conforto para dar para ele, mas eu acho que não pode ser passado em branco, né? Ele descreveu que ele foi vítima de um ato de violência em 2007, ele descreveu aqui que ele não recebeu o apoio da família, ele inclusive, né, de oposições à família que ele pudesse levar um caso de uma denúncia policial adiante. E aí, peraí, eu tô me ecoando. Será que eu... Thiago, você tá com o seu... Ah, tá. Desculpa, gente. Valeu, Thiago. Então, assim, só uma... Porque eu acho que nunca é demais falar, Alessandro. Eu acho que a gente tem que falar, eu acho que a gente tem que dizer isso, mas o que eu acho que o seu relato, por mais que seja breve, em partes de textos, num comentário de um vídeo no YouTube, né, que obviamente não demonstram a profundidade do que foi a sua experiência dessa violência, né, e mais do que isso, a dupla violência, né, o espancamento na rua e a violência familiar quando você se torna vítima de uma violência, né, pública. Né? O quanto é difícil, e isso aparece como um dilema e um obstáculo na clínica, fazer com que as pessoas desistam ou, em alguma maneira, deixem de esperar que a sua família vai dar aquele apoio que é imaginado, ou aquele apoio que a cultura disse que toda família dá. Ou seja, dizer para pessoas LGBTI que aquilo tudo que se diz que família faz, não necessariamente vai fazer para você. Ou talvez faça em parte. E pode ser que você continue acreditando que ela vai fazer tudo. E ela talvez não faça tudo. Vai ser só aquela parte, talvez nada, talvez até muito. Mas isso não é o padrão. Isso não é o que fica. Né? Então, eu estou mais tocado pela última mensagem que o Alessandro colocou, que é uma mensagem, uma expectativa ali, de que a família fosse dar algum subsídio, tendo advogados na família, médicos. Ele sofreu uma violência com marcas físicas e a família não queria que ele denunciasse. Né? Então, nem nessa hora a família apoia. Né? Então, eu acho que esse é um desafio clínico, muito constante, porque as expectativas sociais e a nossa cultura diz que família é o porto seguro, a gente só tem a família. Só que a gente não tem a família. Né? Essa é a questão. Você falando da família, a gente falando da família várias vezes, eu me pergunto, né, se é que existe mesmo esse tal dessa família. Né? E um dos motivos que eu vejo, né, o ataque maior ser direcionado à população trans, porque evidencia muito, né? Coloca em evidência muita mentira que está por trás dessa estrutura. Então, enfim, eu só queria questionar mesmo, né, se é que existe família. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, mais algum adendo? Vou passar a palavra para a Sara, né, cerimonialista, e eu agradeço à mesa pelas contribuições. Muito obrigada, gente. Obrigada, Mário, Warner, Isis, Thiago, Vitor, nas Libras. A gente só tem que agradecer mesmo pela disposição de vocês estarem aqui.
e que possamos ter cada vez mais espaço para falar sobre esse assunto, né? Então é isso. E fiquem atentos à programação da Abrapso, porque temos programação hoje à noite e amanhã o dia inteiro.